Olá, minha gente. Olha a gente aqui mais uma vez para passar conteúdo para vocês, né? A gente só tá acompanhando aí as notícias e parece que a coisa tá um pouco difícil pra gente voltar em sala de aula, mas vamos dar continuidade aqui. Bom, meus amigos, a gente vai falar hoje sobre pronomes relativos, certo? Bom, pronomes relativos, eles são pronomes que alguns deles vocês vão ver que são de lá dos nossos pronomes interrogativos. Só que a gente deve ter o máximo de cuidado para não traduzi-los na frase como pronomes interrogativos, certo? Jamais utilize a tradução dos pronomes interrogativos, certo? Bom, vamos falar de pronomes relativos. Pronomes relativos são fáceis, certo? Não é essa coisa difícil, certo? Ele só, assim, ele traz uma lógica parecida com os pronomes do português, certo? Só não pode ser traduzido conforme os pronomes, como eu já falei, em português, certo? Como falei, eles são parecidos com nossos pronomes interrogativos, são os mesmos, são quase os mesmos, são quase todos os mesmos, mas com outras traduções, certo? São eles aqui: which, who, where, that, whose e whom, certo? Bom, uma das principais funções desses pronomes é, certo? Introduzir outra frase na minha frase principal, certo? Ou seja, ele vai trazer outra frase com uma informação, com uma qualificação ou com uma especificação, certo? Eu tenho minha frase principal, quero introduzir outra frase, certo? Então eu coloco entre o meio de uma e outra, eu coloco o meu pronome, certo? E adiciono minha frase sequencial. Bom, vamos lá. Os pronomes relativos são, como eu já falei, né? That, who, whom, which e whose. Ele se refere a termos citados anteriormente e deve ser usado sempre para introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Como eu falei para vocês, primeira frase é a minha frase principal. Então eu quero trazer uma informação adicional a essa frase, então eu vou usar o meu pronome relativo, certo? E colocar essa outra frase que ela vai me dar uma especificação, uma qualidade ou uma informação extra à minha frase anterior. Ou seja, ela vai retomar, certo? A minha frase anterior e vai me dar uma palavra ou uma informação extra, ok? Bom, os pronomes relativos podem exercer a função de sujeito ou objeto no verbo principal. Mas quando que eu vou saber que ele é sujeito e quando eu vou saber que ele é objeto? Então lembre-se de que quando o pronome relativo for seguido por um verbo, ou seja, veio um verbo, ele exerce a função de sujeito. Caso o pronome relativo for seguido por um substantivo ou um pronome, ele exerce a função de objeto. Então tá aqui as definições. Quando é um e quando é outro. Quando eu uso um e quando eu uso outro. Preste atenção porque nas pronomes seguintes eu vou falar e vou dar exemplos e vocês vão terão que entender porque ele é sujeito, porque ele é objeto, ok? Bom, vamos lá. Quando o antecessor ou o antecedente for pessoa e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, usa-se who ou that. Vamos lá, vamos entender. Desculpa. Quando seu antecedente for pessoa e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, usa-se who ou that. The boy, pronto. O garoto, ele é uma pessoa. Então, antecedeu-me meu pronome relativo, certo?
Então, eu vou usar who ou that, certo? The boy who or that arrived is blonde. Ok? O menino que chegou é loiro. Bom. Quando o antecessor for pessoa e o pronome relativo exercer a função de objeto do verbo, usa-se who ou whom ou that. Ou seja, você vai ter mais uma opção. No meu caso agora que é o whom, certo? Ou simplesmente você pode omitir. Quando o antecessor for pessoa e o pronome relativo exercer a função de objeto, certo? Você pode usar um desses três pronomes ou simplesmente omiti-los. Contudo, essa omissão só pode ocorrer quando o relativo exercer função de objeto. Lembre-se de que a linguagem informal pode se empregar who em vez de whom, ok? Bom, vamos lá ao que foi dito. Quando que ele é sujeito e quando ele é objeto? Então vamos lá, voltar ao nosso slide anterior. O pronome relativo pode exercer a função de sujeito ou objeto, certo? No verbo principal. Sabendo-se que ele é sujeito quando for seguido por um verbo, certo? Ou ele pode ser objeto quando for seguido por um substantivo ou pronome. Agora deu para pegar a formação dessas aqui, né? Quando o antecessor for pessoa, o pronome relativo exercer a função de sujeito, eu uso who ou that. Quando o antecessor for pessoa e o pronome relativo exercer a função de objeto, eu uso meu who, whom ou that. Ou simplesmente eu posso omiti-lo. Na primeira, the boy who ou that arrived is blonde. O menino que chegou é loiro. Então, ele foi antecedido por pessoa, né? O garoto. Na segunda questão, ele é antecedido por pessoa, certo? Quando o pronome relativo exercer a função de objeto e o verbo se usa-se who ou that. Vamos lá, vamos entender. O que foi dito na primeira? Quando o antecessor for pessoa e o pronome relativo exercer a função de sujeito do verbo, usa-se who ou that. Quando o antecessor for pessoa e o pronome relativo exercer a função de objeto do verbo, usa-se who, whom ou that. E pode-se omiti-lo. Contudo, essa omissão só pode ocorrer quando... Na primeira questão, ele é antecedido por pessoa, porém, o pronome relativo exerce a função de sujeito, certo? Na segunda, ele é antecedido por pessoa, porém o pronome relativo exerce a função de objeto. Então, nesse caso, eu posso usar o who, whom ou that, ok? The girl whom ou that I saw in the beach was beautiful, ok? Então, veja. Os dois antecedidos por pessoas, porém o seu pronome relativo tem uma função, o primeiro de sujeito e o segundo de objeto, por isso que mudou, ok? Quando o antecessor for coisa ou animal e o pronome relativo exercer a função de sujeito, o verbo se usa wish ou that, ou seja, quando anteceder, minha frase veio e teve antes do meu pronome, teve um emprego de um animal. Então, nesse caso, eu vou utilizar o that ou o wish, certo? Vamos lá. The cat that or wish is in the garden belong to my sister. Ok? Então, nesse caso, vai aparecer um animal que é um gato, certo? Na segunda frase veio the bro guitar that wish was on the table is mine. O violão marrom que está em cima da mesa é meu. Então, nesse caso aí é uma coisa. Então, eu utilizo that ou wish. Bom, preste atenção na observaçãozinha que foi colocada aqui. O pronome who também pode se referir-se a animais, mas apenas quando esses animais eles vierem com nome, tipo seu animal de estimação. Você coloca
um nome. Então, é utilizado o meu pronome who, ok? Bom, nessa é só vou dar uma continuaçãozinha, dando uma explicação sobre o anterior. O pronome who também pode se referir a animais, como disse, mas no caso de animais específico, certo? Então, quando anteceder por coisas ou animais e o pronome relativo exercer a função de objeto, usa-se o is ou that, ou pode se omitir. Nessa caso aqui é relativo à omissão do pronome. Eu posso omiti-lo quando? Quando meu antecedente for coisas ou animais e meu pronome relativo exercer a função de objeto. Então eu uso o is ou that, ou simplesmente eu omito. Como a gente já viu na primeira frase aqui, the bro guitar, o is that, ou eu posso omiti-lo, certo? He was play belongs to me, ok? Ou the second question, the cat wish that, ou eu omito, I saw in the garden was mewing, ou seja, o gato que eu vi no jardim está miando, certo? Então, nesse caso aí é quando eu posso omiti-los, quando exercer a função de objeto, mesmo antecedido por coisas e animais, mas o meu pronome relativo exerceu a função de objeto, então eu posso simplesmente omitir, ok? Bom, relative pronouns, why do we use it e examples, ok? Let's go. Bom, who or that, to talk about the people. Example, the woman who lives next door is a doctor, ok? Which or that, to talk about things that used more commonly than wish, é usado mais comum do que o wish. Who ate the cheese that was in the fridge? Whose, to talk about possession. The man whose house I bought was at the party. E where, to talk about the places. The house estate where I grew up has been demolished. And who it is possible instead of who when it is the object of the verb in the relative clause. To whom did you write? With whom did you sing? Ok? Bom, algumas particularidades sobre os pronomes relativos. Aqui são algumas partes tipo que eu fiz construir em inglês, mas que leva em relação àquilo que já foi dito anteriormente, certo? Quando eu uso is, ele se refere ao animal ou coisa que já foi mencionado, certo? Ou junta-se duas sentenças, certo? Para dar sentido e pode ser substituído por that, certo? Bom, exemplo, I don't like dogs which dig the garden. No caso aí foi um animal, então eu utilizei wish. I don't like dogs that dig the garden. No caso, replaced by that, ou seja, eu substituí por that, ok? Wish cannot omit or replaced by that. Wish não pode ser omitido ou substituído por that. Quando? Vir depois de preposições, certo? This is subject about which I know very little, certo? Então, nesse caso aí, não pode ser substituído por that, certo? Outro caso, quando adicionar mais informação, certo? This old car which I bought with all the money I saved last year was the best I could find at the car agency, certo? Então, nesse caso aí, primeiro quando vem depois de preposições e depois quando adicionar mais informações a minha frase principal. Nesses casos eu não posso nem omitir e nem
substituir por that, certo? O who é usado para referir-se a pessoas, certo? In the place of object. Quando vem depois de substantivo, nome ou pronome, ele pode ser omitido ou substituído por who. Mas se ele vir depois, antes de verbo, não pode ser omitido, certo? Ou nem substituído, ok? Example: That's the man who I called to help me yesterday. That's man, eu posso omitir ou substituir por who I called to help me yesterday, certo? That's the man who called me to help me yesterday. Nesse caso, eu não posso omiti-lo ou substituir, ok? Who cannot be replaced by whom when it comes after preposition. Ou seja, ele não pode ser substituído quando vem depois de preposições, certo? Sonia is a woman about who I want to know more. Nesse caso, eu não posso substituir por who, ok? When the other sentence makes sense, ou seja, quando essa outra sentença faz sentido, não faz sentido sem o who, certo? Carl, who I think you know, sit behind me at school, ok? Nesse caso, eu não posso substituir por who, ok? Bom. Agora apareceu o novo aqui, que é o that. Quando eu vou usar o that? Vamos lá. Quando nas duas sentenças, quando na minha sentença, certo, aparecer dois antecedentes, ok? Pessoas e animais ou pessoas e coisas. Então, nesse caso aí, eu vou utilizar o that, ok? I know the singer and the songs that she mentioned, certo? Então, nesse coisa apareceu pessoa e coisa. Então, eu não posso, desculpa, eu não posso. Eu vou ter que utilizar o meu pronome relativo that, ok? Depois de adjetivos em superlativo. Não sei se vocês lembram grau dos adjetivos, né? E o superlativo é aquele que a gente coloca o EST no final do meu adjetivo, certo? First and last são uma das questões que a gente não que a gente vai usar o that. Bom, she is the sweetest woman that I have ever met. Esse é um grau superlativo. Veja que ao meu adjetivo sweet eu coloquei o EST, então eu fiz um grau superlativo. Então, quando a minha frase aparecer um adjetivo no grau superlativo, eu vou usar a palavrinha that, ok? Quando aparecer também a palavrinha the last time that I saw him was in May, certo? Eu também vou utilizar that. Apareceu first, the first thing that you have to do is call the police, ok? Então, nesses casos, eu vou utilizar sempre o meu pronome relativo that. Outra questão que eu vou utilizar that é quando aparecer as palavrinhas all, only, everything, none, some, any e no. Que a gente conhece que essas palavrinhas são pronomes indefinidos, né? Então, a gente, quando aparecer esses aí, a gente vai utilizar meu pronome relativo, ok? She ate something that we have never seen. Okay? Quando tiver um significado essencial. The gold medal that should have gone to Marisa went to a girl from the other gymnastic club. Okay? Lembre-se, pronomes pode somente ser omitido quando eles tiverem a função de objeto, aquele que eu já passei para vocês. E
não quando exercerem a função de sujeitos, ok? Bom, isso é o que a gente tenta o máximo passar para vocês, tipo de informações. Mas tem que ler, vocês têm que ler. Leiam, procurem, podem irem no Google, procure coisas sobre. É só botar lá o títulozinho da aula que você vai ter bastante informações. Tem vídeos também, outros vídeos na internet. Não fique só aqui. Aqui a gente dá os caminhos. Vocês têm que ir em busca, certo? Como eu falei, pronomes relativos, eles não são difíceis, certo? Claro, a gente tem que ter sempre uma basezinha do inglês, mas você tentar não traduzir os pronomes relativos como pronomes interrogativos, saber que o meu pronome relativo vai sempre me trazer uma nova informação, vai sempre adicionar algo àquilo que eu disse antes, a minha frase principal, como foi dito nos slides aí, vocês viram que ele tem oração principal e oração subordinada. Então, minha oração vai sempre trazer algo para minha oração principal, certo? Vocês terão que entender quando eu uso um, quando eu uso outro, qual o significado de um, qual o significado de outro, como tem lá, quando ele é objeto, né? Quando ele é sujeito. Então, se vocês souberem identificar essas características dos pronomes relativos, eles tornarão-se fáceis, ok? Então vejo vocês na próxima aula. Esperaria que fosse em sala de aula, mas se não for, infelizmente a gente se vê através das nossas videoaulas, ok? Bye bye.